Oi, gente, tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês mais uma palavra que está em Salmos 40, a partir do 5. Muitos são, a partir do versículo 5, muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quisera anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. O sacrifício, aleluia, e oferta não quiseste. Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste. Holocaustos e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Pregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade é a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, a tua misericórdia. Guarde-na continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me tem rodeado. Aleluia. Glória a Deus. Até aqui, irmãos. Então, Davi, né? Ele fala, muitos são, Senhor, meu Deus, as tuas maravilhas e que tem operado para conosco. Os teus pensamentos não se pode contar. Então Davi fala que Deus tem feito muita maravilha na vida dele, como tem feito na nossa. E ele fala aqui também, aleluia, que Deus não é o sacrifício e oferta, não quisesse. Os meus ouvidos abriste, holocausto, expiação pelo pecado não reclamaste. Então disseis aqui. Então Davi fala, deleito-me em fazer a tua verdade, Deus meu, porque a justiça na grande congregação, eis que não retive. Então Davi fala que ele guardou a palavra de Deus no coração dele, mas só que ele não deixou lá guardada. Ele espalhou para o povo, ele falou na grande congregação, ele sabe como dizer, ele pregou o evangelho, ele falou, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, amém? E ele fala que Deus é muito grande, é muito maravilhoso. Irmãos, Davi, ele foi coroado rei e Satanás ficou furioso, né? Que entrou em Saul e tentou derrubá-lo de todas as maneiras, mandou, né, aqueles como fala, aqueles soldados que era de Saul, persegui-lo, fazer tudo, para você ver como é o nosso Deus maravilhoso. Satanás lutou, tentou, sabe? Entrou no corpo de Saul, fez o que fez para derrubar Davi, mas no tempo certo Davi se levantou, sabe? Nenhum demônio conseguiu impedir Davi de reinar, porque ele estava ungido, e creio que foi depois de 7 anos que ele sentou no trono. Ele ficou aquele tempo todo, sabe, fugindo, correndo, mas Satanás, ele pode, vir atrás de você assim, tentar te derrubar, sabe, puxar teu tapete, porque a luta não é contra a carne, é o diabo que entra na pessoa. Ele tenta, sabe, fazer você ver lutas, sabe, provas terríveis que você fala, meu Deus, eu não estou aguentando. O diabo, ele pode fazer muitas armadilhas, ciladas, mas ele não consegue, sabe, atrapalhar o plano que Deus tem para você. Ele não consegue te derrubar, entendeu? Então, você fique firme. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Sabe? Jesus está bradando com vitória na tua vida, sabe?
Deus está lapidando, limpando, sabe, irmãos? Então, Satanás, ele fica furioso assim, sabe, rugindo como um leão, mas ele é um ratinho, ele não pode nada. Então, e como Davi falou aqui, eu guardei a sua palavra, mas eu falei nas congregações, eu falei com as pessoas, porque nós temos vitórias de Deus, Deus nos dá grandes vitórias, grandes maravilhas, como disse Davi aqui, mas essas grandes maravilhas, nós temos que falar de Jesus, falar, sabe, para o mundo, nós somos testemunhas de Jesus, nós temos que falar para o mundo aquilo que Deus tem feito em nossa vida, amém, irmãos? Não temos que ficar calado, temos que falar, sabe? É por isso que Deus falou para Josué, medita nesse livro dia e noite, não deixa, não desvia, sabe? Nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? Porque esse livro é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem cura, tem libertação. Amém, irmãos? Então, esse livro é o livro que cura nossa alma, cura nosso espírito, sabe? Ele é o remédio para nossas vidas, entendeu? Então, nós temos, entendeu, que ouvir a palavra de Deus, sabe? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que ouvir, temos que ler, temos que buscar, que esse é um remédio espiritual para nossas almas, entendeu? Não aparte desse livro, não se aparte desse livro, entendeu? Então vamos buscar a Deus, fazendo mesmo a vontade dele, vamos pregar a palavra, vamos anunciar ao mundo, sabe, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, sabe, que as misericórdias dele duram para sempre, né, irmãos? Porque se não for o Senhor, o diabo já teria nos engolido vivo. Então, eu meditando sobre a vida de Davi, eu falo assim, ele entrou em Davi, Satanás, fez todas aquelas bagunças, mas ele não impediu o plano de Deus na vida de Davi, sabe? Davi ficou... Ele, como diz no Salmo 40, mesmo esse que eu estou lendo, mas no A, né? Porque eu estou lendo a parte B. Na parte A, o 1, né? Fala assim, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Então, o Senhor se inclina para nós. Ele ouve o nosso clamor. Não te preocupe, amém? Como Deus foi com Davi, com Jacó, com Elias, com Isaac, com José. Ele é contigo, irmão. Sabe? Houve aquele reboliço na vida de Davi, aquela bagunça, mas o Senhor se levantou, na vida de Jó também deu tudo em dobro, sabe? E o Senhor deu a vitória para Davi. Davi sentou no trono. Satanás, ele pode fazer, sabe, aquelas baguncinhas dele, aquele reboliço dele, aquela confusãozinha dele, mas ele não atrapalha em nada o plano que Deus tem para você, as maravilhas que Deus tem para você. As promessas, amém, irmãos? Sabe? Deus tem promessas grandes na sua vida, promessas maravilhosas. O diabo não impede, não. Não tem poder. Como José ficou lá naquele cárcere, ele ficou, né? Foi vendido, foi escravizado, ficou na prisão, saiu injustamente, né? Sem ele poder precisar, sem ele ter cometido nenhum crime, ficou ali. Satanás poderia estar até rindo, mas a grande vitória foi de José, né? Que José foi lá no Egito, que ele já estava lá, José, né? Falou com o carcereiro quando ele estava preso, lembra-te de mim quando saísse, que ele, né? Ele revelou o sonho do carcereiro, Então, quando... Santo Jesus tem poder. Então, ele revelou o sonho do copeiro, né? Copeiro mor. E quando ele saiu, ele falou, lembra-te de mim. Só que, como fala a palavra de Deus, a luta não é contra a carne nem contra a sangue, é espiritual. No tempo certo, o Senhor fez o copeiro lembrar dele. Fez o rei sonhar um sonho. E esse sonho foi a vitória de José, porque aí o copeiro lembrou, José sabe decifrar esse sonho, sabe?
Aí Faraó mandou chamar José. José foi, né? E revelou sonhos de Faraó. E Faraó sonhava com as vacas magras, as vacas gordas, né? E José ficou, antes, né? Foi vendido pelos seus irmãos, ficou ali porque os irmãos ficaram com ciúme, né? Que ele tinha contado o sonho, que o sonho falava que aquelas varas tudo se curvavam diante dele, que era o sonho verdadeiro que aconteceu depois, né? E os irmãos com raiva, que o pai também amava José, deu aquela túnica linda para José e quis fazer armação com José, né? Jogá-lo ali, né? Vendê-lo, né? Os ismaelitas lá vendeu José. José foi para no Egito. Potifar gostou dele, mas a mulher de Potifar fez uma traição com ele, mentiu que ele tinha tocado nela porque ele não queria tocar. Aí ele teve que parar na prisão, né? Injustamente. Mas o Senhor está com os olhos abertos, olhando o que você está passando, olhando a tua aflição, como ele olhava para Davi quando Davi estava sendo perseguido. Então Jesus se levantou, Deus se levantou do trono e socorreu Davi, e socorreu José. Nem José pereceu na tua luta, nem Davi. José decifrou o sonho do rei, né? Sobre as vacas magras, que o rei sonhava, que as vacas gordas engoliam as magras, que, né, os milhos também. Então, todo aquele sonho, José revelou que era um tempo de abundância e tempo de miséria, então de fome. Então ele falou, você tem que, sabe, colocar no celeiro, fazer, sabe, guardar esse tempo de abundância, guardar os mantimentos para quando vier o tempo de fome, que vai vir, você tem como sobreviver. Então o rei falou assim, mas quem eu porei para administrar esse negócio? Aí o rei pensou, não, José, não tem ninguém melhor que você, será você mesmo. Ali deu o anel para José, sabe, honrou José, você será governador, você vai governar no meu reino, sabe? Não há ninguém maior que você aqui no meu reino, só eu, né? Aí, vocês sabem, muitos sabem a história, né? Alguns que não sabem podem ler. Aí José começou a ministrar no Egito, muita abundância, muita riqueza. E o povo todos passando fome, porque, né, Deus tinha mostrado aquele sonho que ia ter fome na terra. Vieram todos comprar lá com José, que José que administrava. E José pôde dar vida boa para os seus pais, casa, reino e tudo. E quando Jacó descobriu que José estava vivo, Jacó se maravilhou para ele ver o plano de Deus. Deus não o levou dessa terra, não deixou partir, descer a sepultura antes de ver o filho que estava vivo e agora estava governando um país que nem era dele. Então, irmãos, é assim que Deus faz. Deus não deixa de cumprir nenhuma das suas promessas. E o pai de José já o tinha como morto. Nem sabia mais que José existia. Mas o Senhor mostrou para ele que tinha cuidado de José aquele tempo todo. E deu alegria para o pai de José, para Jacó, ver seu filho novamente e viver com o filho. Porque o filho arrumou casa para eles ali no Egito também, sabe? Deu prosperidade aos seus pais, para sua família, seu pai, né? Que a mãe já tinha partido. Mas, irmãos, é dessa maneira que Deus faz. Deus não deixou Jacó morrer antes de ver o filho vivo e próspero. Deus não vai deixar você morrer, Deus não vai deixar você morrer nessa luta, não.
Deus tem um compromisso sério com você. Não foi em vão que Jesus derramou aquele sangue puro, carmesim. Amém, irmãos? Essa luta não é para te matar, não. É para te ensinar. Sabe? Quando você vê uma pessoa passar a mesma coisa, você ter palavras para falar. Para você bendizer o nome do Senhor. O Senhor vai te levantar espiritualmente, materialmente, financeiramente. Sabe? O Senhor toca na tua vida material, espiritual, financeira, na tua saúde, o Senhor está tocando, sabe? Na tua vida sentimental. Toma posse da sua vitória, porque Deus é verdadeiro. Eu chego aqui e muitas vezes falo, Senhor, eu gostaria de fazer um vídeo hoje. Senhor, o que eu vou falar? Sobre o que eu vou falar? Às vezes eu nem estudo, sabe? Não faço esboço assim como as pessoas fazem. Muitas vezes eu não faço. Eu só falo com Deus. Deus fala assim, tá bom, serva? Porque eu sou crente de antigamente, aqueles crentes de antigamente não sabia, sabe, fazer esboço. Alguns não sabiam nem ler, mas a palavra, sabe, vem do Senhor. O Senhor que coloca. O Senhor diz assim, abre a boca, eu te encherei. Amém? Então é assim. Sabe? Tem vezes que eu escrevo um monte, às vezes escrevo um monte de coisa. Escrevo. Quando eu vou falar, não é nada daquilo que eu escrevi. Eu procuro o caderno, procuro ler, mas, sabe, não vem nada na minha mente, vem tudo diferente. Sabe? Porque é Deus que quer falar com você, não sou eu. Amém? A palavra é do Senhor. Tudo que eu falo aqui é do Senhor. Tudo é para Ele, por Ele, sabe? Porque Ele já fez a parte dele. Deu seu Filho para morrer naquela cruz por nós. Então, irmãos, vai crendo. Nenhum dos profetas pereceu fazendo a obra de Deus assim, como eu falo assim, né, buscaram a Deus e tiveram vitória. Como Paulo sempre fala, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Então, Paulo falava que esse combate, a nossa luta, a nossa vida, é um bom combate. Para ele foi um bom combate, porque está combatendo sabe, como fala, você está fazendo a obra de Deus. O bom combate é pela palavra de Deus, pela obra de Deus. Então é um bom combate, porque você está combatendo boas coisas, não más. Entendeu, irmãos? Então, se você vive para Cristo, as coisas são boas, não são más. Como Paulo falou, combati o bom combate. Ele não falou que foi mau o combate, foi bom. Então, irmãos, tomemos posse da vitória, tomemos posse da glória, sabe, daquilo que Deus tem preparado para nós. Aquilo que os olhos não viram, o coração não sentiu, é o que Deus tem preparado para nós. Então, vamos viver pela fé. Não vamos viver, sabe, por vista, mas por fé. Vamos buscar esse Deus que poderemos achar. Amém, irmãos? Eu também vou falar algo para quem está ouvindo, porque tem uma pessoa aí, mas eu fico indignada com essa pessoa. Essa pessoa faz vídeo para falar assim, não houve louvor de fulano, não houve a pregação de fulano. Eu falei assim, Jesus, não é nada comigo, mas só que eu vendo isso, me doeu, eu do nada, eu falei, estava escrito lá, não houve louvor dessa cantora, mas a cantora é uma cantora muito espiritual, muito... Então eu falei, deixa eu olhar o que esse rapaz está falando, porque não é possível, né? Vou ver, né? Porque ele está pondo o nome dessas artistas, das pessoas. Aí fui ver, irmãos, uma pregadora maravilhosa, Joyce Meyer, sabe, que eu assisto muito, muito abençoada. Fala muito de Deus, ela fala muito.
estava escrito não assiste, porque ela, sabe, falando que um monte de cantora, um monte de pregadoras não era de Deus, era, sabe, pregar. Eu falei assim, meu Deus, e fazia tempo que eu não assistia ela, eu falei, agora eu vou voltar a assistir para ver. Só vejo ela falando coisas maravilhosas do reino. Meu Deus, onde tem que não pode ouvir a mulher, que a mulher fala, então é próprio Satanás. Satanás não quer que você entre na igreja, Satanás não quer que você ouve a palavra, sabe? Não quer que você ouve louvor. Falei assim, rapaz, tem que rever os conceitos. Esse rapaz tem que, sabe, memorizar o que ele está falando. Ele tem que se converter, não é nada disso que ele fala. Falei, misericórdia, nem vou falar o nome das cantoras, porque, olha, sabe, para não decepcionar, porque misericórdia, é como o outro lá que falou do Thales, porque o Thales era isso, aquilo, e o Thales voltou com grande força. Até hoje, eu só vejo ele fazer louvores maravilhosos, amo ele, sabe? Já ouvi pessoalmente, já falei, já entreguei até revelação para ele. Falei mesmo, você é de Deus, sabe? Por isso que o diabo fica com raiva, porque a luta não é contra a carne e sangue. Se o Thales falou algo, porque nós estamos sujeitos a cair, a errar, sabe? Seguramos, sabe? Como pendurado, assim, numa vara verde, assim, pendurada, para não cair. Nós nos seguramos para não errar, para não pecar. Mas se acontecer, Deus que nos livre, porque a palavra de Deus fala, o justo cai 7 vezes eu o levanto, sabe? O Senhor, ele tem misericórdia, ele sabe que o homem é falho. Então, sabe, ele não vigiou e falou. Às vezes a gente não vigia, sabe? E alguém vem mexer com a gente, falar algo com a gente não vigia, a gente fala alguma coisa, a gente magoa a pessoa às vezes e não queremos, como Paulo disse. O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Muitas coisas a gente não quer falar, não quer fazer. Mas acontece. Somos seres humanos. Vamos dizer a música da Bruna Carlos, né? Humano se errar. Então, um humano, ele é falho. Então, a gente às vezes faz... Então, não tem essa de ficar falando no assiste fulano. Ele desperta as pessoas para assistir. Ele está fazendo isso e é bom, porque as pessoas vão lá ver o que essa mulher tem de errado, o que essa cantora tem de errado. Vou ouvir o louvor dela. Gosta, não para de ouvir, igual a pregadora. Fazia tempo que eu não assistia a ela, nem lembrava mais dela. Quando eu via que ele falando para não ouvir o que ela fala, aí eu fui. Ai, a minha pregadora que eu amo, voltei a assistir. E até hoje eu estou procurando o que há de errado nela, para mim parar de assistir, mas só vejo bênção, só vejo vitória. A mulher só fala de Deus, a mulher só fala de vitória, sabe? Só fala do reino. Ô, decamaná, Surianda, como as pessoas são, né? Não meditam para falar, ele também precisa ver o que ele está falando. Se outras pessoas, muitos assistirem o que ele fala, muitas vão ser contra ele. Infelizmente, né, irmãos? Porque nós estamos aqui para dar glória a Deus, não para ser contra ninguém. Então, vamos voltar nessa palavra aqui que Deus está falando. Muitas são, Senhor, meu Deus, as tuas maravilhas, que tem, aleluias, que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. E se eu quiser anunciar e deles falar, são mais do que se pode contar. Então, é muito mais. Deus faz muitas coisas maravilhosas para nós, que não damos conta de contar as maravilhas de Deus. São muitas. Então vamos ficar nessa presença, irmão. Aqui, ó, sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste. Então Deus abriu meu ouvido para ouvir a palavra dele, para entender, para buscá-lo. Holocausto de expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito, deleita-me em fazer a tua vontade, ó Deus, Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eu não retive os meus lábios, Senhor. Tu o sabes.
Então, Davi está falando que ele não parou de falar de Deus, que ele não fechou os lábios dele. Preguei a justiça na grande congregação. Amém? Agora fala assim: eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi na justiça a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Então, Davi sempre falou da benignidade de Deus, da verdade. Ele não escondeu aquilo que Deus fazia na vida dele, a palavra de Deus também. Não retires de mim, Senhor, a tua misericórdia. Guarde-na continuamente a tua benignidade, a tua verdade. Então, Davi falava: não retira de mim a tua misericórdia, porque eu tenho andado no seu caminho, eu tenho falado de ti. Amém, irmãos? Então, quando você anda no caminho do Senhor, você ouve a palavra do Senhor, entendeu? Você retém o que é bom, você anuncia a palavra de Deus, você fala de Deus, você fala das benignidades. Então, não tem como Deus retirar de ti a misericórdia. Deus vai sempre te abençoar, sempre te guardar, sempre te livrar. Amém? Não dorme, não cochila o guarda Israel, aquele que te guarda não dorme. Amém, irmãos? Ele tem promessa contigo. Ele tem grandes obras para fazer na tua vida. Então, medita na palavra dele, sabe? Fala dele, sabe? Abre os olhos dos cegos, aqueles que não estão enxergando a palavra de Deus, aqueles que não conhecem, sabe? Que vão em outros lugares, que não observam a lei de Deus, sabe? Que nós somos ministros de Deus nessa terra. Nós viemos para fazer a vontade do Pai. Então vamos fazer, vamos buscar, sabe? Vamos orar e vigiar. Não fazer igual esse rapaz que está falando mal de artistas tão abençoados. Mas o Senhor está vendo, sabe? Nós somos como a menina dos olhos de Deus. Ai de quem tocar. Nós somos guardados como a menina dos olhos de Deus. Nós somos guardados como, sabe? Ele nos guarda no esconderijo dele, debaixo de suas asas. Então, irmãos, vamos buscá-lo, vamos invocá-lo, sabe? Vamos fazer a tua vontade, a vontade do Pai, não a nossa. Como Jesus mesmo falou para Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não, cumpra-se em mim a tua vontade. Faça-se em mim a tua vontade. Como Maria também falou: cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. Que ela ia ter um filho, né, virgem. E ela falou: nunca fui tocada por homem, como eu vou ficar grávida? E o anjo falou: Maria, é pelo Espírito Santo. Então ela disse assim: cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. Ela não ficou desesperada, ela não pensou: vão me chamar de mãe solteira, vão me esculachar, vão acabar comigo, sabe? Vai acontecer coisas terríveis. Não, ela não pensou nisso. Ela só pensou: Deus falou, eu vou cumprir. Esta é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Temos que ouvir, obedecer e fazer a vontade do Pai. Amém? E cai na presença de Deus, medita na palavra dele dia e noite, que essa palavra te faz prosperar. A palavra de Deus tem cura, libertação e salvação. E como Paulo, né, estava ali naquela prisão com Paulo e Silas, e aí, né, o anjo veio abrir a prisão para Paulo sair. Aquela prisão se abriu, o carcereiro ficou apavorado e falou: vamos todos morrer. Aí Paulo falou: não, ninguém saiu, todos estão aqui. Aí ele falou assim: o que eu faço, né, para ser como você, assim, para herdar essa herança que vocês herdam?
né? Não me vem muito bem essa parte dessa palavra, mas ele falou que eu faço, né? Para que Deus também me guarde. Aí Paulo falou assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, sabe? Então o carcereiro naquele dia recebeu a vitória que Deus prometeu. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém, irmãos? Nós temos um Deus que nos guarda, que nos guia, que nos livra, que nos abençoa, que nos dá vitória. Está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Confiai no Senhor, buscai ao Senhor. Sabe? Aleluia, glórias a Deus. Como diz Amós, no livro de Amós, buscai a Deus e vivei. Amém. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Aleluia. Vinde a mim, como fala Jesus, todos que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Amém. Então Jesus quer te aliviar das tuas dores, dos teus problemas, das tuas mágoas, das tuas tristezas. Vá, Jesus. Como diz o hino, Jesus chorou entrando em Jerusalém. Jesus chorou entrando em Jerusalém. Eu não tenho boa voz, sabe, irmãos? Preciso fazer aula de canto, mas eu adoro louvar. Então, Jesus chorou, porque ele entrou em Jerusalém e veio para os seus, e os seus não o receberam, que eram os judeus. Então, sobrou para nós. Eles não o receberam. E a parte fala, Jesus chorou entrando em Jerusalém. Jesus chorou entrando em Jerusalém. Pois ele veio buscar o povo seu, mas eles rejeitaram. Jesus agora é meu. Ele veio buscar o povo seu, mas eles rejeitaram. Jesus agora é meu. Jesus agora é meu. Jesus agora. Então, nós tivemos essa oportunidade. Quando aquele povo, sabe, gritava, crucificai-o, sabe? Mandou crucificar Jesus e falou que recaia sobre nós o sangue desse justo, desse inocente. Caia sobre nós, nossos filhos. Os judeus falaram. E nós somos bem-aventurados, que Deus fala, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Eles viram Jesus e não aceitaram, renegaram. E nós não ouvimos e o adoramos e o amamos. Então, irmãos, nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Amém? Então vamos crer nesse Deus que ouvimos ou conhecemos muitas vezes de ouvir falar, mas como disse Jó, agora eu conheço de com ele andar. Então muitas vezes quando a gente entra na presença de Deus, na igreja, no começo, a gente conhece Deus de ouvir falar, de ouvir os pastores falar, mas agora nós conhecemos de com ele andar. Porque ele está dentro do nosso coração, nós andamos com ele, para cima e para baixo. Onde nós formos, ele está conosco. Sabe, irmãos? Não tem onde se esconder de Deus. Como Davi fala, se subir ao céu, lá está. Se descer lá no profundo dos infernos, Deus também está. Onde você for, Deus está. Ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Ele te contempla, ele sabe aquilo que você está passando. Ele tem um dia certo de acabar com a tua dor. Sabe? Clama como Davi clamou. Como aquele cego clamou, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Quanto mais falavam para ele calar, te cala, não incomodes o mestre, mas ele gritava. Aí Deus parou para ouvir o clamor dele e o curou. Como aquela mulher do fluxo de sangue, né? Passou pelo meio da multidão gatinhada assim, abaixada, sabe, por baixo das pernas do povo, sabe? Porque se virem eu ir assim, eles não vão deixar. Passou por baixo e tocou na veste do Senhor. O Senhor fala assim, senti que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Amém? Toca, irmão, toca na veste do Senhor. Busque esse Deus. Toca nesse Senhor. Alamassuriandas, não temos nada a perder. Buscando a Deus. Amém, irmãos? Porque naquele dia Ele vai requerer de você. Amém, irmãos? Aquilo que você está fazendo, aquilo que você está buscando. Amém? Buscai-o e vivei. Sabe, irmãos? Busque a presença de Deus, que é maravilhosa, sabe? Para te proteger, para te guardar, para te livrar. Amém? Alamaná, Surianda, ficai sempre na presença de Deus. Buscai a Deus e vivei. Sabe? Porque Deus quer os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Muitas vezes eu falo, repito a mesma palavra, porque é o Senhor que quer que você grave no teu coração, sabe? Que você ouça bem essa palavra. Grava no teu coração as vitórias de Deus, as maravilhas do Senhor. De la barra suriandas. Deus é justo, santo e poderoso. Ele está vendo a tua dor, Ele está contemplando. Ele se inclina para ouvir o teu clamor. Confia no Senhor, espera no Senhor. Eu vou contar um segredo para os irmãos. Muitas vezes, quando eu volto a Lete, quando eu sento, o Senhor fala comigo. Eu falo, meu Deus, porque toda vez que eu volto a Lete, assim, só eu sentar, o Senhor fala comigo. Eu falo assim, eu creio que o Senhor gosta que você sente para Ele falar com você. Sabe, Ele quer que você fique calma, saia do desespero, porque para Deus fala que na ansiedade Ele não opera. Não opera porque quando você está ansioso, você não crê nada, você quer aquilo, você se debate. Quando você está ansiosa, você, sabe, não tem fé, não tem nada. Então, Deus não pode operar na ansiedade. Então, Deus quer que você sente e ouça o que Ele tem para falar com você. Amém, irmãos? É assim que Deus trabalha. Deus trabalha na calmaria, na bonança. Não fique desesperado. Espere em Deus. Confie em Deus. Entrega seu caminho a Ele. Entrega seu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Descansa no Senhor. Amém, irmão? Na presença de Deus. Sabe? Faça como Davi. Sabe? Passou aquela prova, aquela luta, aquela perseguição. Mas o Senhor o levantou. Entregou o reino na mão dele. Que ele, se fosse outro, podia estar falando, Senhor, faz tempo que o Senhor me ungiu para ser rei. Cadê meu reinado? Não. Ele brigou com a alma dele. Porque te aflige, minha alma, porque te abates. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Amém, irmãos? Espere em Deus, porque você ainda vai louvar o Senhor. Você vai bendizer o nome dEle. Sabe? Um coração contrito agrada a Deus. Sabe? Então não fica fazendo, como fala, voto de tolo. Sabe? Porque o Senhor não se agrada. De votos você não pode cumprir.
Eu já fiz votos que eu falei. E agora, Senhor, como eu vou cumprir esse voto? Sabe? Fiquei apavorada, desesperada. Votos que eu nem lembrava, sabe? Aí eu falei, Senhor, Espírito Santo, me lembre os votos que eu fiz para que eu possa cumprir. Porque demorou tanto, aconteceu o que eu queria, que eu esqueci dos votos. Mas eu orei a Deus, Senhor, me lembra. E o Espírito Santo me lembrou. E eu cumpri meus votos, sabe? Então o Senhor quer assim. Quando voltar, você lembra que você é um ser humano. Lembra aquilo que você prometeu e cumpra. Lembra que antes de você voltar, você não pode fazer voto de tolo. Voto de tolo é votos que você não pode cumprir. Isso não vai dar para mim fazer, então não faça. Amém? Olha para os caminhos do Senhor. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Buscai-o enquanto pode achar, invocá-lo enquanto ele está perto. Porque vocês sabem que haverá um dia que Jesus vier, sabe? O Senhor vier nas nuvens buscar o povo dele. Essa palavra será tirada da terra. Há muitos que ouvem os vídeos, que ouvem a palavra e não crê, porque tem pessoas que não crêem. Tem pessoas que ouvem, mas não... Eu mesmo tenho uma parente que a gente faz o que faz, fala o que fala, sabe? Levei ela na igreja, oraram por ela, falaram palavras para ela. Até eu, quando saiu de lá, a pessoa falou assim, você vai falar isso para ela, na cara dela, tá? Eu falei, sabe? As coisas maravilhas do Senhor. Mesmo assim, ela nada. Colocou música do mundo bem alta, as músicas, sabe? Falei, então ela não aceitou nada do que foi falado. Então, irmãos, tem pessoas que não querem saber. Mas também, o Senhor conhece todas as coisas. Tem pessoas que não entram na casa do Senhor porque o Senhor não deixa. O Senhor conhece o coração, conhece o profundo, escondido, sabe, oculto. Então ele sabe o que a pessoa está plantando, o que a pessoa está fazendo de mal. Então o Senhor não deixa, sabe? Não deixa aquela pessoa entrar na casa dele. Não que Deus seja mal, que Deus não queira. É porque Deus está esperando a posição daquela pessoa. O Senhor está vendo que aquela pessoa é, sabe, é uma pessoa que renega Deus com tudo, sabe? Só, eu não sei nem explicar essa parte, porque Deus sabe todas as coisas. Ninguém engana a Deus. Quando o pessoal fala assim, ai, fulano fez coisas que até Deus duvida. Eu falo assim na minha mente, irmãos, Deus não duvida de nada. Deus sabe tudo. Você tem que falar que o diabo duvida. Porque Deus não duvida de nada, Ele sabe tudo. Antes da pessoa fazer, Ele já sabia que ela ia fazer. Então tem pessoas, sabe, que desfaz das coisas de Deus, sabe, que blasfema, que quer derrubar o crente, que quer fazer coisas terríveis. Então, às vezes, o crente, como a palavra de Deus fala, não joga pérolas aos porcos. Às vezes o crente está ali, ó, batalhando com aquela pessoa. E o Senhor fala assim, não, essa pessoa não entrará na minha casa, não ceará comigo, nem eu com ele. Porque Deus conhece o coração, Ele esquadrinha os rins. O coração, Ele conhece, Ele sabe tudo. Então, irmãos, vamos ficar na presença de Deus, esperar com paciência no Senhor. Vamos pregar a palavra de Deus, vamos fazer a vontade do Pai, sabe? Que é muito maravilhoso, sabe? Ninguém daria seu filho para morrer no nosso lugar, mas Deus deu. Trouxe Jesus, sabe? Então, Deus faz tudo por nós, como a palavra dele diz, tudo coopera para o nosso bem. Então vamos ficar na presença do Senhor, vamos ler esse livro, que é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando com o homem. Vamos meditar dia e noite sem parar nesse livro.
Não vamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Amém, irmãos? Vamos buscá-lo enquanto podemos achar, invocá-lo enquanto ele está perto, porque quando for tirado essa palavra da terra, ai de quem ficar, infelizmente, né? Vamos fazer igual Davi. Davi falou, Senhor, quando Natan veio contar os pecados dele, veio falar com ele sabe, acontece um homem que queria a única ovelha que um fazendeiro tinha. O que se faz com esse homem? Davi fala assim, manda matá-lo. Aí, Natan falou, Davi, esse homem é você. Aí Davi caiu em si. A armadilha que ele tinha feito para Urias, a mulher de Urias que ele tinha pego, né? Então Davi caiu em si e falou, Senhor, eu pequei contra ti, mas Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Retira palácio, riqueza, tudo que o Senhor me deu, mas não me retira de mim o teu Espírito Santo. Porque a presença de Deus, o Espírito Santo na nossa vida, é a melhor coisa que temos. Como Moisés falou, Senhor, se tu não fores comigo, eu não vou. Se a tua presença não for comigo. Então, irmãos, vamos buscar a presença de Deus, a palavra de Deus. Vamos ansiar pelas coisas de Deus. Amém. Que é o mais importante. Nada temos, nada somos. Sem Deus nada podemos fazer. Ele é tudo na nossa vida. O homem não é nada sem o poder de Deus, sem a palavra de Deus, sem a permissão de Deus na nossa vida. Se Deus não for conosco, nada faremos. Amém? É Ele que cuida de nós, pela infinita misericórdia. Vamos buscá-lo enquanto podemos achar. Novamente eu te falo. Invocá-lo enquanto ele está perto. Batei, a porta se abre. Buscai e eu acharei. Quando eu buscar de todo o vosso coração. Amém? Fica nessa presença, porque a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Ele fala na palavra dele. Para nos dar aquilo que desejamos. Sabe, irmão? Olha, eu vou contar uma coisa para os irmãos que, como diz, Deus dá aquilo que precisamos, não o que queremos. Como eu vi, eu fui uma vez na casa de uma pessoa que era caseira, né? Uma jovem me levou lá na igreja, acho que é presbiteriana. Aí a mãe dela era caseira, aí eu fiquei maravilhada. Falei, Jesus, essa mulher mora na igreja, que bênção, 24 horas está na presença de Deus, é isso que eu quero mais do que tudo. E fiquei orando, Deus, eu quero ser caseiro, eu quero morar na igreja, eu quero morar... Irmãos, eu nasci, meus pais já tinham essa terra que eu moro, casa própria. Então, caseira é para quem, às vezes, vem de longe, não tem onde morar, né? E fica na igreja, cuidando da igreja, recebe salário. Mas era meu sonho. Eu não entendia nada, era meu sonho. Deus nunca me deu. Cheguei outro dia na igreja, a caseira estava doida, desesperada, falando, eu tenho que limpar isso, tenho que fazer isso. A caseira estava de uma maneira que eu falei, Jesus, isso é que ser caseira? Jamais eu quero morar. Jamais eu quero ser caseira, eu quero sim morar na casa do Senhor, estar todos os dias, né? Não ser caseira. Senhor, ainda bem que você não me deu isso, porque eu não ia suportar, eu não ia aguentar, eu não tenho pique para fazer o que elas fazem. Amém, irmão? Limpar toda a igreja, cuidar de tudo. Então vamos ficar na presença do Senhor, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos buscar ao Senhor aquilo que Ele nos dá. É o que necessitamos, que precisamos. Aquilo que Ele não nos dá é porque Ele sabe que lá na frente a gente ia se arrepender. E aquilo que Ele tira do nosso caminho é porque Ele sabe o porquê, o que a pessoa iria fazer com você. Amém, irmãos? Então,
Vamos deixar Deus agir, Deus trabalhar na nossa vida. Amém. Deus nos moldar, nos guardar, nos livrar. Amém. Como disse Davi, leve meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, vamos elevar nossos olhos para os montes, que lá está o nosso socorro. Amém, irmãos? Vamos buscá-lo. Amém? Porque Ele quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos contemplar as maravilhas do Senhor. Amém? Que corta o arco, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Ainda diz, aquietais e sabeis que eu sou Deus. Amém, irmãos? Aquietais. Ele te dá livramento. Ele te dá escape. Ele vela por ti. Ele está na tua vida. Ele está cuidando de ti. Está te guardando debaixo das tuas asas. Então aquietais. Sabeis que Ele é Deus. Ele é exaltado sobre as nações. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Deus é o Senhor. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que as doces consolações do Espírito Santo esteja convosco todos os dias da vossa vida. Amém? E deixo-vos a paz. Irmãos, eu fui criada em Bragança Paulista, então em Bragança Paulista eles falam assim, nós, vós, eles não falam tu. É como um pouco o Rio Grande do Sul, eles falam assim. Então eu tenho muito desse sotaque. Vós, sabe? Fala, em vez de falar você, fala vós. Em vez de falar ele, fala tu. Lá em Bragança Paulista fala assim. Então eu peguei muito sotaque, já saiu muita coisa, mas tem coisas que ainda não saiu. Então perdoa quando eu falar assim. Irmãos, se inscrevam, dêem um like, por favor, me ajudem. Faz os comentários, sabe? Falando, se vocês querem que eu fale alguma outra palavra, alguma coisa da Bíblia que vocês não entendam e quer que eu explique, eu vou orar a Deus para o Senhor me dar sabedoria e explicarei. Amém? Fala nos comentários alguma coisa que vocês gostariam que eu explicasse, que eu falasse. Amém? E deixo-vos a paz novamente. Fica com Deus.